intenção do legislador. Qual é a intenção dele? Tá? E aqui é o seguinte. Esse dispositivo que prevê aí a recolhimento da diferença pelo valor insuficiente, ele vem do quê? Advém da onde? Como eu tenho que recolher o preparo ou demonstrar o recolhimento no ato da interposição, quem é que faz os cálculos desse preparo? Geralmente é o próprio advogado. Então o que acontece? Acontecia antes. Muitas vezes o advogado fazia um cálculo errado. Não de propósito, errado mesmo. E aí o recurso era deserto. Isso não era correto. Então o legislador falou o seguinte: tá bom, se for errado o valor, for um equívoco, você tem 5 dias para recolher a diferença. Só que o legislador foi infeliz. Por que ele foi infeliz? Porque ao invés de colocar um valor próximo ao devido, ele falou insuficiente. E ao colocar insuficiente, ele abre a dezenas de interpretações. Mas a intenção é que a expressão insuficiente significa um valor próximo ao devido. Então, R$2.000, eu recolho 1.990, é um valor próximo ao devido. Se eu recolho R$2, 2 não é um valor próximo ao devido. E isso não autoriza o juiz a conceder os 5 dias para o recolhimento da diferença. Por quê? Porque se fosse assim, todos recolheriam R$2, R$1, para conseguir mais 5 dias para recolher a diferença. Isso nada mais é do que litigância de má-fé. O dispositivo existe para dar continuidade, para dar efetividade ao processo. Mas se eu utilizo esse dispositivo indevidamente, não é? Evidentemente que eu não posso levar vantagem com isso. E o indevido nos leva vantagem. Então, insuficiente é um valor próximo ao devido. É entendido isso? Essas foram, então, as perguntas dos nossos alunos. Cada pergunta boa, hein? Você tem dúvida? Você também está em dúvida? Então você pode mandar o seu e-mail. Participe! Conclama a sua participação, não é? Aqui para o provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Conclamo você a participar. Aguarde, aguarde. Não saia daí. Sabe por quê? Agora, imediatamente. Próximo bloco, questões do exame de ordem, o X da questão. Muito bem, vamos agora ao nosso terceiro bloco, você estava aguardando, não é? O X da questão. Nós vamos tratar agora 2 testes. 2 testes já caíram no exame de ordem, não é? Mas poderia cair qualquer outro do concurso. São testes importantes. Então, vamos ficar atentos? Como é que nós vamos fazer? Primeiro eu vou fazer a leitura do teste e depois o comentário alternativa por alternativa. Fique atento, vamos ao primeiro teste. Acerca dos recursos cíveis, assinale a opção correta. A interposição do recurso munido de efeito suspensivo prolonga a ineficácia da decisão recorrida, salvo se o relator suspender tal efeito. Alternativa B, o órgão judicial adquém, ao concluir o exame de mérito do recursal, deve julgar admissível e inadmissível o recurso interposto. Alternativa C, a divergência entre julgados do mesmo tribunal enseja a interposição de recurso especial. Alternativa D, a possibilidade da interposição cumulativa de recursos ofende o princípio da unicidade do recurso. Então, vamos a eles, vamos lá, alternativa A. Vamos lá. A interposição do recurso munido de efeito suspensivo prolonga a ineficácia da decisão recorrida, salvo se o relator suspender tal efeito. Essa é uma alternativa que tem que tomar um pouco de cuidado, porque, na verdade, a sentença é eficaz, né? E o efeito suspensivo suspende a eficácia. Não é que ele prolonga a ineficácia, que parece que a sentença é ineficaz sempre. Não, ao contrário, a sentença é eficaz, mas o efeito suspensivo suspende a eficácia até o julgamento do recurso. Até o julgamento do recurso. A apelação, por exemplo, em regra é recebida no efeito suspensivo. Então está errado, porque ela suspende a eficácia, não é que prolonga a ineficácia. Parece que a sentença, a decisão não tem valor, né? Não produz efeitos. Não, produz. Mas com efeito suspensivo, eu suspendo a eficácia dela. Então, errada a alternativa A. Vamos a B. O órgão judicial de quem, ao concluir o exame de mérito recursal, deve julgar admissível e inadmissível o recurso interposto. Ora, vimos agora nos blocos anteriores,
Lembra? O recurso, ele tem quantas fases? 2 fases. A primeira fase é onde é feita a admissibilidade. E a segunda fase onde é feito o juízo de mérito. Ora, para que haja esse juízo de mérito, primeiro haverá admissibilidade, ou seja, a análise dos pressupostos de admissibilidade. Ausente um dos pressupostos, qual é a consequência? O recurso não é recebido. Ora, meus amigos, ao fazer o juízo de mérito, este juiz não verificará se o recurso é admissível ou inadmissível. Porque se ele faz nesse momento o juízo de mérito, significa o quê? Que o recurso foi admitido. Portanto, equivocada também a alternativa B de bola. Vamos à próxima. A divergência entre julgados do mesmo tribunal enseja a interposição de recurso especial. Cuidado com essa alternativa. Você lê isso rapidamente e fala, tá certo. Cuidado. Por quê? Cabe recurso especial diante de julgados proferidos por tribunais diferentes. Não pelo mesmo tribunal. Tribunais diferentes. Quando eu tenho decisões conflitantes do mesmo tribunal, cabe embargos de divergência, cabe uniformização de jurisprudência, mas não recurso especial. E é o caso hoje, muito importante, de reconhecimento de união estável entre homossexuais. Nós temos tribunais de alguns estados que reconhecem essa união estável e outros que não. Então, diante de um caso concreto, o que eu faço? Eu tenho aqui, no estado X, um tribunal que entende que pode ser reconhecida, e no Y não. O que eu faço? Interpõe recurso especial, porque eu tenho decisões diferentes, proferidas por tribunais diferentes. E aí o STJ tem que decidir esta questão. Ok? D. A possibilidade da interposição cumulativa de recursos ofende o princípio da unicidade do recurso. Ofende o princípio da unicidade do recurso. É verdade isso. Unicidade é sinônimo de unirrecorribilidade. Ou seja, para cada recurso, para cada decisão, eu só tenho um recurso. Porque eu não posso interpor 2 recursos com o mesmo objetivo. Mas, bem, aí o recurso especial extraordinário. Temos como flexibilização desse princípio, para falar a verdade. Porque são recursos constitucionais e, de qualquer forma, mesmo que interpostos 2 simultaneamente, eles não têm o mesmo objetivo. E nem a mesma causa de pedir, vamos chamar assim. Portanto, não ofende esse princípio. Agora, o juiz profere uma sentença. Eu posso interpor 2 recursos de uma vez só? Não, porque só cabe um recurso por vez. É o que vem acontecendo nos casos de tutela antecipada concedida em sentença. Pode? Pode. O juiz concede a tutela antecipada na sentença. Qual o recurso cabível? A apelação. Mas, Mena, eu não posso interpor agravo da tutela na sentença. E apelação do restante? Não. O STJ, em que pese posições contrárias, hoje entende que não. Que o princípio da unirrecorribilidade, unicidade, diz que eu só posso interpor um recurso. E nesse caso, seria recurso de apelação. Então, correta, alternativa D de dado. Gostou desse teste? O outro é melhor ainda. Quer ver? Vamos lá. Relativamente aos recursos em espécie, assinale a opção correta. No âmbito dos juizados especiais cíveis, os embargos de declaração, quando interpostos contra a sentença, interrompem o prazo para interposição do recurso inominado. A apelação interposta contra a sentença, que confirma a antecipação dos efeitos da tutela, não tem efeito suspensivo. C. Contra as decisões interlocutórias, é cabível em regra, a interposição de agravo de instrumento. O Código de Processo Civil não autoriza a interposição de recurso especial extraordinário na forma retida. Esse teste é muito interessante. Vamos lá. Alternativa A. Lembrando que você tem que assinalar a correta, né? No âmbito dos juizados especiais cíveis, os embargos de declaração, quando interpostos contra a sentença, interrompem o prazo para a interposição do recurso nominado. Cuidado. No último bloco, eu fiz questão de frisar a questão de que os embargos de declaração interrompem o prazo para os demais recursos. Fiz questão de frisar isso. Interrompem o prazo para os demais recursos. Interrompem. Mas eu falei, com base no Código de Processo Civil. No juizado especial civil, se você puder até anote isso, o juizado especial civil, ele suspende o prazo. Suspende o prazo para o recurso inominado. Não interrompe. Ok? Então, errada essa alternativa.
B. Apelação interposta contra a sentença